palavra de Deus. Tem neste trecho que nós vamos ler, tem a história que fala da recuperação de Pedro, que depois da morte de Jesus, ele se distancia, ele se afasta, mas Jesus vem ao encontro dele como vem ao encontro de cada um de nós. João capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele então respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. É esta a expressão que eu quero destacar. Siga-me, siga-me. Os irmãos podem se assentar. Uma expressão muito comum nos nossos dias, faz parte do censo, que define, no contexto religioso onde nós estamos, protestantes, evangélicos, batistas, é a expressão crente e cristão. Talvez você já tenha se deparado em alguns momentos na sua vida em que alguém, observando a sua conduta, o seu comportamento, a sua postura, o seu modo de falar, o seu modo de agir, tenha lhe perguntado: você é crente? Quem já teve essa experiência? Muitos, né? Você é crente? Interessante que a palavra crente, ela não aparece tão frequentemente na Bíblia. A palavra cristão aparece quantas vezes na Bíblia? No Novo Testamento. Quantas vezes? 3 vezes. A palavra cristão aparece na Bíblia 3 vezes. Aparece em Atos capítulo 11, 36, que diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 16. Depois aparece uma segunda vez em Atos capítulo 26, versículo 28, que diz assim: e disse Agripa a Paulo. Agripa era o rei, Paulo estava preso. Agripa queria ouvir Paulo, porque já tinha ouvido falar sobre ele. E Paulo começa então a expressar a experiência do evangelho que ele tinha tido. E Agripa fala: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Aparece uma terceira vez em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 3 vezes, portanto, em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar a expressão, a palavra cristão, e todas essas 3 vezes, ou essas 3 vezes, para poder falar de uma identificação daqueles que seguiam ao Senhor Jesus. Ou seja, cristão tem a ver com andar como Jesus andou, parecer com Jesus, ter as feições de Jesus. Então, é esta perspectiva de identificação. Na maioria das vezes em que as pessoas perguntam ou perguntaram a você se você é um crente, elas estavam mais voltadas para a questão de uma identificação no contexto de uma religião do que numa compreensão de algo que você tem
e que ela não consegue, na verdade, dar conta, mas você despertou isso nela. Mas a sua conduta despertou isso nela. Tem um outro aspecto. Se a palavra cristão aparece somente 3 vezes, a palavra discípulo, ela aparece no Novo Testamento aproximadamente 269 vezes. O que você acha? 3 vezes para a palavra cristão e 269 vezes para a palavra discípulo. Então isso fica claro, a ênfase que o Novo Testamento dá, que a Bíblia apresenta, não é um conceito do Novo Testamento, é um conceito que já vem do Velho Testamento, mas no Novo Testamento com maior ênfase, para poder então destacar esta postura de caminhada com Cristo. Observemos bem que o Senhor Jesus, quando aqui esteve no ministério que ele exerceu, ele não exerceu sozinho. Eu gosto da expressão de um dos evangelhos, se não me falha a memória, é o evangelho de Lucas que fala desta maneira, que Jesus passou uma noite em oração e que depois ele desceu e ele escolheu 12 homens. Jesus caminhou com 12 homens, 12 pessoas, como eu já disse aqui em outra ocasião, homens de temperamentos diferentes, um sanguíneo, um colérico, um melancólico, um fleumático, né? Homens com vivências diferentes, com postura social, socioeconômico diferentes, posturas políticas diferentes. Jesus chamou essas pessoas diferentes para poder caminhar com ele. Godrin, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma pessoa no setor de RH recrutaria os homens que Jesus recrutou. Nenhuma pessoa de RH recrutaria aqueles homens que Jesus recrutou. Mas foram estes homens que Jesus chamou, que caminhando com ele, revolucionaram toda a história do mundo. 12 homens, que depois então encontramos a expressão de 70, de 120, e aí já passa para 3.000, para 5.000, e no Novo Testamento, no Evangelho de Atos, chega um momento que para de contar. E diz que tão somente crescia e se multiplicava. Discipulado é uma ênfase na igreja. Discipulado é uma ênfase para cada um de nós. Todos nós somos discípulos. Todos nós que um dia aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nos constituímos como discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Porque a partir deste momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, assumimos um compromisso com Ele. Houve um teólogo, um pastor, chamado Bonhoeffer, em que ele vai justamente falar que discipulado é um comprometimento com Cristo. Discipulado é uma ação de compromisso com Cristo. Compromisso é uma palavra um pouco embaixo nos dias em que vivemos. Concorda comigo? As pessoas não querem ter compromisso. Querem os benefícios, mas sem o compromisso. Querem receber a bênção, mas sem se colocarem perante o Senhor, que é aquele que dá a bênção. Compromisso é uma marca do discípulo. Discípulo é aquele que um dia, olhando para Jesus, teve uma experiência com ele, e ali caminhando com ele numa ação de compromisso. E é um compromisso para a vida toda. Guarde bem isso. Só é discípulo de Cristo aquele que tem compromisso com Ele. Só é discípulo de Cristo aquele que tem compromisso com Ele. Eu vou repetir. Só é discípulo de Cristo aquele que tem compromisso com Ele. Pastor norte-americano, filósofo, professor no seminário Dallas Willard, ele diz o seguinte, que o discipulado é o processo no qual o indivíduo ele toma a decisão de se dedicar inteiramente à árdua tarefa de se parecer com Cristo e permanecer em sua fé e prática. Nesta decisão, o novo discípulo de Cristo inicia uma caminhada de organização de todas as áreas da sua vida para se parecer cada dia mais com o Mestre. Então, o discipulado é uma trajetória para a vida toda.
A irmã diaconisa Josiane aqui trouxe uma expressão, mas ela mesmo se autocorrigiu, né? Quando ela falou, porque eu já fiz o discipulado, e aí depois ela fala, não, porque todos nós estamos no discipulado. Porque discipulado não é uma classe que nós frequentamos, muito embora a classe seja muito importante. Discipulado não é um curso que nós fazemos, muito embora cursos de estudos bíblicos são muito importantes. Discipulado é uma prática da vida, onde nós, pelo compromisso com o Senhor Jesus, caminhamos com Ele e vamos nos assemelhando a Ele durante a nossa caminhada. A cada dia que você caminha com Cristo, você vai se tornando mais parecido com Ele. Cada dia que nós caminhamos com Cristo, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. E enquanto aqui nós estivermos, enquanto nesta caminhada nós estivermos, nós estaremos neste processo contínuo de discipulado. Você é uma pessoa que se cobra muito? Você é uma pessoa que se cobra muito, muito exigente? É muito exigente? Às vezes eu me percebo como sendo uma pessoa muito exigente. Pessoas muito exigentes são pessoas que querem ter o controle de tudo, inclusive da própria vida. E o discipulado é justamente uma prerrogativa onde eu deixo que o Senhor Jesus dirija a minha vida. Eu deixo que Ele possa moldar a minha vida, ok? É esta perspectiva do ministério de Jesus que Ele falou aos discípulos e às pessoas que o seguiam, que aquele que não negar pai, mãe por amor a mim, não é digno do reino dos céus. É a perspectiva de que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o discipulado é esta prerrogativa que nós entendemos que nós não podemos nos autogerenciar, que nós carecemos, que nós precisamos da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, para poder gerenciar todas as áreas da nossa vida. Amém? Todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falando sobre algo muito pertinente para os nossos dias, falando sobre ansiedade, Ele disse o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora observem bem que em quantas ocasiões nós queremos primeiro resolver as coisas para depois seguir ao Senhor Jesus. Eu tenho um compromisso, eu preciso resolver, depois eu participo, depois eu me apresento, depois eu me coloco à disposição. Não é desta maneira. Então guarde bem esta expressão. É através do discipulado, ou seja, através da caminhada com Cristo, que nós vamos, de maneira progressiva e paulatina, vamos nos tornando parecidos com Ele. É através do discipulado, da caminhada, de maneira progressiva e de maneira paulatina, que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Se é, e Paulo faz esta observação em algumas de suas cartas, se é que um dia entregamos a vida ao Senhor Jesus. Se é que um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não seja tão exigente com você. Não quer dizer que você não tenha responsabilidade, que você não assuma, então, as questões que você precisa fazer, porque aquilo que você tem que fazer, Jesus não vai fazer. Tire a pedra. Quando for ressuscitar Lázaro, Jesus falou, tirem a pedra. É aquilo que vocês podem fazer. A pedra é pesada, mas isso vocês podem fazer. O que vocês não podem fazer, eu faço. Lázaro, sai para fora. Então, aquilo que eu e você não temos como fazer, Jesus realiza por nós, na medida em que nós agimos em direção a Ele, crendo nele, confiando nele, entregando a nossa vida a Ele. Nesta noite, eu quero desafiar os irmãos, eu quero convidar vocês que estão aqui conosco, aqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco pela transmissão, a que possam entregar a vida ao Senhor Jesus e deixar que Jesus dirija a sua vida, deixar que Jesus gerencie a sua vida, deixar que Jesus organize a sua vida, organize as suas emoções, que te dê um rumo e te dê uma direção. Não se cobre tanto, não se cobre tanto, não é? O apóstolo Paulo, falando na carta aos Filipenses, ele fala, aquele que começou a boa obra, ele a concluirá. Então entenda que é um caminho de discipulado.
Não cobre tanto das pessoas que estão ao seu lado. Não seja conivente. Não seja conivente. Quando nós somos coniventes, nós somos coparticipantes. Se nós temos compreensão de um erro, se nós presenciamos um fato, não é? E nós não ali agimos na direção de poder eliminar aquela ação ilegal, nós nos tornamos partícipes dessa situação. E no Código Penal tem até a expressão que fala de formação de quadrilha. Não pegou o revólver, mas participou, coadunou. Então, não é o aspecto de poder não interagir, não é o aspecto de poder não auxiliar, de não poder exortar, mas é o aspecto de não ficar com o dedo em riste para poder cobrar. Observemos bem, meus amados irmãos, e aqui nós poderíamos fazer uma outra construção de outro sermão, porque João ele vai dar o destaque em que depois que Jesus foi preso, Pedro que se apresentou como aquele que cortou a orelha do soldado romano, em que Jesus tinha dito a ele anteriormente que antes que o galo cantasse 3 vezes ele o negaria, ele disse jamais. Então agora, não somente Pedro, mas todos os discípulos, eles deixam o caminho. Eles voltam para aquilo que eles haviam sido chamados a deixar anteriormente. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos observar Mateus, um dos evangelhos, que no início do ministério, Jesus então, ele usa o barco onde tem ali Pedro e os demais pescadores, e fala que eles deveriam lançar a rede de uma maneira até semelhante a essa que está aqui. Há uma grande pesca, e Jesus fala, agora vocês deixem tudo, venham e sigam-me. Sigam-me. Então agora, mais uma vez, Jesus volta a Pedro, mas também a todos os apóstolos, que tinham ali esfriado na fé, digamos desta forma, para restaurar, para poder aquecer o coração dele. É uma simbologia bonita aqui nessa história, porque Jesus, mais uma vez, depois que eles passaram a noite toda sem pescar, Jesus fala, lancem a rede. Eles lançaram a rede, desta vez há uma contagem, são 153 grandes peixes, e Jesus pega um desses peixes, faz uma fogueira, imagina, numa praia, numa costa, ali numa região bonita, Jesus faz uma fogueira e assa esses peixes, e a fogueira tem justamente esta perspectiva de poder aquecer. Deixa Jesus aquecer o teu coração, deixa Jesus aquecer a sua alma. Deixa Jesus poder colocar em você esta vontade de poder viver, esta esperança de poder caminhar. Deixa Jesus aquecer o seu coração para poder ver que a vida tem sentido, que vale a pena viver e que vale a pena viver com Jesus, que vale a pena seguir a Jesus, andar como Jesus. Então é dentro dessa perspectiva que encontramos este relato. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Pergunta mais uma vez, a segunda vez, você me ama? Ele fala, eu te amo. Observaram que na terceira vez, Pedro já dá um baque? Por quê? Penso eu. Todos nós temos uma memória, e quando é a terceira vez, é a ligação imediata. Eu neguei 3 vezes. E ele está me perguntando 3 vezes para tocar nesse ponto. Mas não para poder, ele vai observar isso, não para poder tocar, para poder, observem, para poder falar, eu disse que você faria isso. Não há nenhuma menção. Não há nenhuma menção deste fato de poder falar, Pedro, você não sustentou a sua fé. Pelo contrário, 3 vezes pastorei o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Ou seja, observemos bem, Jesus não lança em rosto o seu pecado. Jesus não lança em rosto o meu pecado. Uma vez em que nós reconheçamos os nossos pecados, nós caminhamos com Jesus e Ele não lança em rosto, Ele não vai mexer na ferida, Ele não vai fustigar naquele ponto em que nós estamos vivendo na tensão, no aprisionamento. Então é um processo de restauração. É um processo de restauração. Caminhar com Jesus é ser restaurado dia após dia. A cada momento nós somos restaurados, revigorados pela presença do Senhor Jesus. Tendo Jesus perguntado 3 vezes, e Pedro respondido 3 vezes, caído em si na terceira vez, Jesus fala da maneira em que ele haveria de poder deixar este mundo. Sabemos que Pedro, provavelmente, a indicação é que Pedro tenha morrido crucificado de cabeça para baixo, por conta do Evangelho,
por conta do Evangelho, assim como muitas pessoas hoje no mundo ainda padecem e perdem a vida por conta do Evangelho. E quando nós, por vezes, ficamos tão preocupados com a perseguição, se vai ter, se não vai ter perseguição, a questão é se você sustenta o Evangelho, a fé que você tem, em qualquer situação. Em qualquer situação. E agora, então, depois de ter, então, colocado a história de Pedro à frente de Pedro, Jesus diz para ele: siga-me, siga-me. Repito, esta é uma expressão que aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, há no Evangelho a história de um jovem rico. Diz o texto bíblico que ele era rico. A gente não sabe o nome dele, mas sabe que ele era rico. E aí este jovem que era rico também era um religioso, porque ele conhecia os mandamentos, e ele vem até o Senhor Jesus e ele fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde? Conhece os mandamentos? Conhece os mandamentos? Se tem uma coisa que o judeu conhece, é os mandamentos. Se tem uma coisa que o judeu conhece, são os preceitos da lei. Se tem uma coisa que também nós conhecemos por vezes, e por vezes bem, é a palavra. Agora, se nós praticamos, aí é uma outra história. Se nós colocamos em prática, é uma outra história. E este jovem, ele fala: eu os conheço e os pratico desde a minha meninice, desde a minha juventude. Ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás. No entanto, ele mesmo compreendia que faltava-lhe uma coisa. Jesus diz: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Você vai, você vende tudo que você tem, depois você vem e você me segue. E o texto bíblico diz que este jovem, ele se retira porque ele não tem esta atitude, esta postura de coração de renunciar para seguir a Jesus. Não compreendamos esse texto como sendo que para seguir a Jesus tem que ser pobre. Tem muitos irmãos nossos que são ricos, não é? Somos todos ricos da graça de Deus, mas tem alguns que têm uma riqueza material também, que têm condições melhores, que têm uma conta bancária melhor. E muitos desses irmãos, eles são irmãos fiéis ao Senhor, são irmãos que abençoam a obra do Senhor, são irmãos que participam daquilo que Deus tem para dar. Vocês lembram aqui da história da Edmé Williams? Edmé Williams esteve pregando agora na 8ª Presbiteriana lá em Belo Horizonte, pastor Jeremias. Lembram quando ela esteve aqui? E eu testemunhei isso antes dela poder dar esse testemunho, porque uma ocasião no gabinete, ela com um projeto que ela tem no Morro Dona Marta, a Casa de Maria e Marta, para carregar as bolsas de alimentos para as crianças, para poder as compras que ela faz. Ela falou assim: pastor, ela falou para mim: pastor, o que eu quero é uma Hilux, pastor. Uma Hilux de cabine dupla com aquela caçamba, porque eu tenho que ter um espaço para levar as bolsas para minhas crianças. E ela falou isso, não falou com nenhuma presunção, não falou com nenhuma preocupação. Você estava no culto em que ela disse que foi pregar no Espírito Santo, e chegando lá no Espírito Santo, numa igreja, ela pregando, a esposa do pastor, e olha, pessoas afortunadas, né? A esposa lá, ela vem de um irmão da igreja e vem e fala para o pastor o seguinte, uma mensagem que ela sentiu no coração de algo que ela deveria fazer. Esta irmã tinha recebido do esposo de presente uma Hilux, cabine dupla. E no culto, no momento em que Edmeia falava: olha só essas coisas que você pode conjecturar, mas eu te convido a acreditar e ver na liberalidade. Esta irmã, ela vem e fala: pastor, Deus colocou no meu coração e eu quero dar esse carro para Edmé Williams. E ela deu o carro, ela falou aqui no culto, quem estava aqui ouviu isso. E ela falou: pastor, eu já tinha a passagem de volta, mas eu vim dirigindo o carro de Espírito Santo para cá. Então observem como que Deus usa as pessoas para poder abençoar, e todos nós. O fato é que não tem como seguir ao Senhor Jesus com divisão no coração. Não tem como seguir ao Senhor Jesus, conforme o próprio Jesus Cristo disse, servindo a dois senhores.
Então Jesus disse para este jovem: vende o que você tem, vem, segue-me, porque eu quero ser o Senhor da sua vida. Siga-me, siga-me. É o convite que ultrapassa o tempo, chega até cada um de nós. Siga-me, sigamos o Senhor Jesus. Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele é aquele que nos referencia. Sigamos ao Senhor Jesus. Seguir é um convite. Seguir é um convite. É diferente numa expressão de que vem comigo. Vem comigo, a partir até da conotação que possa se dar na voz, é quase que um imperativo. Vem comigo, Alan. Vem comigo. É quase que uma ordem, né? Vem, vem, vem. Mas o que o Senhor Jesus apresenta para mim e para você é: siga-me. Você está disposto a seguir o Senhor Jesus? Você tem seguido ao Senhor Jesus com o coração aberto, com o coração voluntário, sem poder colocar restrição, sem poder colocar condição? É o convite: siga-me. Na verdade, o Evangelho é um grande convite a todos nós, a todos os homens. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, certa ocasião: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que devemos seguir ao Senhor Jesus? Por que devemos segui-lo? Primeiro, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a direção, Ele é o rumo, aquele que nos coloca na vida, nos momentos em que nós temos as desorientações, nos momentos em que nós não sabemos a direção a tomar. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. João capítulo 14. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas, e se eu for para lá, eu virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. No que então Tomé perguntou: mas Senhor, nós não sabemos o caminho. No que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é singular, não tem caminhos, o que tem é caminho. Não tem verdades, o que tem é uma verdade. Não tem vidas, o que tem é uma vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É direção. Nós carecemos deste senso de direção, precisamos ter direção na vida. Onde nós estamos, para onde nós estamos indo, a caminhada que nós estamos, Jesus dá direção na nossa vida. Cantamos aqui, irmão Leônidas ensaiou o coral Integração com esta música lá do fundo do baú, para nós que já estamos na caminhada há mais tempo. Nas estrelas vejo as suas mãos. Quantas vezes cantei esse cântico quando eu era jovem, há alguns poucos anos atrás. Presidente da mocidade, quantas vezes com aquele grupo maravilhoso. Tem uma outra música que nós cantávamos: andam procurando a razão de viver, andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem a paz receber, fazem seus caminhos tentando achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. Era lindo. Esta música, então, razão de viver. É o sentido da vida. Sigam-me, siga-me, que eu tenho direção para a sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas também devemos seguir ao Senhor Jesus, aceitando o convite, porque seguir a Jesus significa ter alento na caminhada, ter proteção na caminhada, ter consolo na caminhada e ter motivação na caminhada. Interessante, o Senhor Jesus, no ministério dele, João é justamente este evangelista que vai destacar isso, quando ele fala do Espírito Santo Consolador. Ele fala: se eu não for, vocês não receberão o Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, que é o próprio Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo na nossa vida, que nos ajuda na caminhada. Hoje pela manhã, a mensagem, o pastor Zeca trouxe uma mensagem muito boa no culto das 9h15, no culto das 11h15, que Deus colocou no meu coração a mensagem a despeito de tudo. E eu destaquei que nós estamos hoje, literalmente, no primeiro domingo do último mês do ano, e eu convidei os irmãos a um flashback do ano que nós estamos por terminar.
de quantas coisas que nós vivenciamos. Quantos aqui tiveram dificuldade de saúde nesse ano de 2023? Levante a mão. Quantos aqui tiveram dificuldade na família nesse ano de 2023? Levante a mão. Quantos aqui perderam uma pessoa, um parente, um amigo, alguém querido? Levante a mão. Quantos aqui passaram por uma experiência de desemprego nesse ano? Levante a mão. Enfim, poderíamos aqui falar tantas coisas, quantos aqui, mas a despeito de tudo isso, nós chegamos aqui, Deus nos trouxe aqui, e Ele vai nos levar daqui para frente. E é nesta perspectiva que Paulo então falou, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, é a perspectiva de que nós passamos, mas o Espírito Santo sopra sobre nós, o Espírito Santo nos convida, Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele fala, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, confia mais um pouco. É um dia de cada vez na presença do Senhor que vamos construindo a nossa vida. Seguir ao Senhor Jesus implica em poder ter na caminhada motivação. Tem muitas pessoas desmotivadas no mundo. Você está motivado? Você está motivado? Você se sente motivado? Porque tem tanta desesperança no mundo. Seguir ao Senhor Jesus significa ter consolo. Tem tristeza no seu coração? Tem ressentimento no seu coração? Esses sentimentos que são normais às pessoas como eu e você. Jesus é aquele que nos consola. Seguir ao Senhor Jesus implica ter proteção. Saber que Ele está ao nosso lado, que Ele está na nossa dianteira, na nossa retaguarda, Ele está conosco em todos os momentos. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista, no Salmo 139, ele fala, se eu tomar as asas da alva, e se eu subir até o mais alto céu, o Senhor ali está. Se eu descer à profundidade maior da terra, o Senhor ali está. Aonde eu poderei fugir da tua face? Então ele fala como que Deus é aquele que nos acompanha em todos os momentos. Olha, você está aqui, porque Jesus te trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. Tem um texto que eu gosto muito no livro do profeta Isaías, capítulo 43. É justamente desta perspectiva da presença do Senhor Jesus. Siga-me, eu vou contigo. Siga-me, você não vai estar sozinho. Eu vou caminhar com você. Vamos juntos, vamos juntos. Isaías 43 fala assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Quando chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Siga-me, siga-me, eu serei o teu consolo, eu serei a tua motivação, eu serei a sua proteção. Seguir ao Senhor Jesus, portanto, é a expressão do discipulado. E discipulado não é uma prática isolada. Discipulado é uma caminhada. Guarde isso, discipulado é uma caminhada. Amanhece o dia, cantava Luiz de Carvalho. Quem aí é desse tempo vai lembrar dele. Amanhece o dia e eu vou andando com Deus. Já observou que todas as manhãs, não sei onde você mora, se tem essa realidade, eu creio que sim, vai amanhecendo, né? Agora está amanhecendo, os dias estão ficando mais longos, ali por volta de 5 da manhã. Já observou que os pássaros começam a cantar? Começa a ter a revoada. Eles despertam a gente, as maritacas, minha gente. As maritacas, eu sou encantado pelas maritacas. Elas passam lá onde eu moro e elas fazem um barulho, né? Elas fazem um barulho, acordam, não precisa nem de despertador. Elas já têm uma programação, já é ali por volta de 5 da manhã. Quando se tem uma boa noite de sono, tranquilo, está na hora de levantar. Agora, quando se perde o sono e a maritaca começa a vir, eu falo, meu Deus, já acabou a noite. E eu fiquei sem dormir, né? Então, isso é uma declaração, a Bíblia fala, o salmista fala que um dia ele faz uma declaração ao outro dia. A natureza, meus amados irmãos, a ecologia,
certo? O mundo, né? Na beleza, manifestando a glória de Deus, a glória do Senhor. É o Deus que nos acompanha na caminhada. Discipulado é caminhada, minha gente. Discipulado é um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Discipulado não é uma formação, não é uma formação, não é um título. Quando nós, então, usamos classe de discipulado, é uma maneira de nós podermos falar de uma classe de acolhimento, de uma classe de estudo bíblico, né? Mas nunca será uma classe de formação. Nunca eu, nem você, podemos ter a presunção de que nós sabemos tudo. Nunca. A presunção de que temos todas as respostas, que podemos falar, nunca esta presunção. Sempre a humildade de podermos estar perante o Senhor Jesus, sedentos de aprendermos mais de Jesus. É uma formação constante, a cada momento, a cada instante, o Senhor vai trabalhando em nosso coração. Discipulado é uma ação do Espírito Santo em nós, que nos habilita para que possamos gerar filhos com responsabilidade. Gerar filhos com responsabilidade. Eu ouvi nesta semana uma mensagem que o pastor falava o seguinte: Deus nos chamou para podermos gerar filhos, ganhar pessoas para Cristo. Estamos terminando um ano e talvez você não tenha tido a grata experiência de ter ganho uma pessoa para Cristo, de poder ter testemunhado para poder alcançar uma pessoa para Cristo. Vocês observaram a Tatiane aqui falando da alegria dela? Não é? Eu aceitei Jesus e aí a minha prima também aceitou. Olha a alegria, alegria. Não é? É isso que refrigera a nossa alma, é isso que traz beleza à nossa alma. Mas o pregador, o pastor que eu ouvi, ele falava o seguinte: mais do que gerar filhos, Deus quer que nós sejamos pais responsáveis. Pais responsáveis. No contexto social, corta o seu coração, corta o meu coração, creio que corta o seu coração, quando nós observamos crianças jogadas pelas ruas, abandonadas, né, sem a direção, sem os pais. É a expressão que fazer filho, mas não assumir a responsabilidade. Irmãos, se tem algo que nós precisamos melhorar e muito, é na responsabilidade com os filhos que estão sendo gerados. Precisamos ter esta responsabilidade de podermos cuidar uns dos outros. São os mandamentos mútuos, mas em especial dos que estão chegando, dos novos. É muito importante a responsabilidade. Eu participei, quando seminarista, em Cuiabá, da Convenção Batista Brasileira, onde naquela época sempre tinha no contexto da convenção, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, tinha um movimento evangelístico e praticamente em todos os anos quem pregava era o pastor Nilson do Amaral Fanini. Quem conheceu? Um homem de Deus, pregava muito bem. E eu estava nesta assembleia, neste movimento evangelístico. Interessante que o pastor Nilson Fanini, abrindo aqui um parênteses, parece que ele pregava quase que o mesmo sermão sempre. Ele falava muito sobre o filho pródigo. Ele pregava muito sobre o filho pródigo. Tem homens de Deus que têm uma graça, né, tem uma unção. E ele pregou e veio à frente, em decisão, porque eu estava lá como conselheiro. Umas 400 pessoas vieram à frente, aceitando ao Senhor Jesus como Salvador. Que alegria, que coisa maravilhosa. Passaram-se alguns meses depois, eu estava ainda no seminário, fui para lá para poder fazer, na época era mutirão missionário, e andava lá em Campo Grande, para lá e para cá, e eu perguntei, e daquelas 400 pessoas, poucos foram integrados, não receberam um contato, não receberam um telefonema, não foram acompanhados. Nós temos pessoas que chegam até nós temos aqui a irmã Paola, que é a mais recentezinha aqui entre nós, bênção do Senhor. E nós precisamos acompanhar, nós precisamos tomar conhecimento. Irmãos, nós não podemos viver
nesta posição que o mundo quer nos colocar de maneira isolada. Há uma estratégia, e preste bem atenção no que eu vou falar agora. Há uma estratégia maligna de poder nos isolar. E isolar potencializando os problemas que nós temos. É tão preocupado com você, é tão preocupado com as coisas que lhe dizem respeito, que você perde então o foco na obra do Senhor. Que você perde o foco pelo propósito de poder servir ao Senhor. Que você não tem olhar para o outro. Não tem olhar para poder saber o outro. Vamos aqui conjecturar. Vamos imaginar. Jesus voltou. Voltou. Toda essa congregação foi arrebatada. Amém, irmãos? Amém. Todos os bancos vazios, ninguém ficou, amém? A Bíblia fala que não é bem assim. Mas vamos considerar que seja assim. Aí nós estamos lá na eternidade. Vamos conjecturar que lá nós vamos ter contato, vamos saber quem é Paulo. Ah, você que é Paulo? Eu falei, Paulo, meu filho, como é que eu queria te conhecer? Vamos imaginar que a gente vai conhecer e vai falar com Pedro. Pedro, como é que você cortou a orelha do cara, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? Vamos conjecturar que nós vamos conhecer as pessoas, que não há base bíblica para isso, mas vamos conjecturar. Aí imagina o seguinte, você lá no meio daquela multidão, está lá, não é? Ao redor, por exemplo, de todos é o Senhor Jesus, né? Presença de Jesus. E ali então, como você, outras pessoas também querendo falar com Pedro, com Paulo, com Jesus, sabe? Aquela questão ali, aquele grupinho, aí você tem a atenção, daqui a pouco você volta para a pessoa que está do teu lado, irmão Alain. E aí, irmão? De onde é que você veio, irmão? Eu vim da PIB Lins. Mas eu também vim da PIB Lins. E eu não te vi lá. Mas eu também não te vi lá. Qual é o seu nome, irmão? E aí você vai conhecer o irmão no céu. Já estando com ele aqui. Entendem, irmãos? Então é importante que nós possamos construir, né, essa caminhada, esse relacionamento discipulado é isso. E aí eu enfatizo a importância das nossas células. Líderes de células. A importância das células, grupos pequenos, não grupos grandes, grupos pequenos. E aí eu convido os irmãos. Nós temos aqui nesta congregação tomada tantas pessoas. Tivemos a reunião terça-feira, irmão Anderson. Faz assim, irmão Anderson. Olha lá, ó, aquele varãozão lá atrás, está chegando, esposa aqui da irmã Cátia. Faz assim, irmã Cátia. Bênção do Senhor. A Aninha, faz assim, olha, bênção do Senhor. Eu convidei o irmão Anderson para poder estar conosco na reunião. O irmão Anderson é formado no Seminário do Sul. O irmão Anderson tem uma caminhada com o Senhor Jesus, está vindo para estar conosco. E ele destacou algo que foi o seguinte: por vezes, acaba o culto e nós, não temos aquele tempo de conversar. Vocês podem colocar na minha conta que eu falo muito. Mas aí vocês deveriam ouvir o Félix falar. Cadê o Félix? O irmão Félix também eu convidei para a reunião de líderes. O irmão Félix é de qual país mesmo, Félix? Gana. Está estudando medicina aqui no Brasil. Félix, gente boa. Félix fala da realidade da igreja, onde o pai dele é pastor, é isso, o Félix? Seu pai é pastor, não é? Ok. Que o pessoal do louvor, eu dei essa ideia para o Leônidas. Eles chegam no sábado. E eles chegam no sábado para poder ensaiar. E eles chegam no sábado para poder arrumar. Irmão, aquele negócio de começar o culto, chega antes. Chega no sábado. E aí, como o culto lá começa cedo, eles não vão embora. Eles dormem na igreja. Cultura não se copia, né? Mas eu estou fustigando. E Félix colocou isso. E eu falei, que bênção, né? E aí o culto começa, e o Félix começa, umas 7 horas da manhã? 8 horas da manhã? 7 horas da manhã? Que horas que acaba? 2 horas da tarde. Canta. E essa parte eu gostei, de quando o pastor vai pregar, tem mais de 1 hora para pregar. Irmãos, é claro, nós poderíamos e podemos substituir este momento, desse formato,
como os jovens aqui fizeram, nós podemos, de repente, quem sabe no ano que vem, nós estarmos do outro lado, termos mesas colocadas para poder relacionar, mas o fato é que a gente não pode entrar e sair sem nós cumprimentarmos pelo menos 5, 10 pessoas. Sem poder, sabe, falar com alguém. Hoje, exatamente no dia de hoje, a irmã Lísia e a irmã Bernadette fazem aniversário. Eu não vou falar a idade, mas é uma data marcante. Entende? Quantos deram parabéns? Quantos sabem que é a irmã Lísia? Os irmãos entendem. Então eu sei, mas é o grupo que eu sei, vamos abrir, para que outros saibam também. Está aqui conosco a irmã Ercília. Olha que doce de pessoa. Bênção de Deus. Hoje pela manhã, terminando o culto, ela jogou um beijinho para mim. E eu retribuí. Mas ela falou assim, não é para o senhor não, pastor. Era para o irmão Reinaldo, que eles já se conhecem há muito tempo. Aí eu falei, tem que mandar para mim também. Irmãos, a Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmão Jailson, estávamos numa programação de casais, para podermos fazer aquelas arrumações e aquelas limitações todas, o trabalho grande. Irmão Carlinhos e irmã Eliane, Pedro e Carol, ontem foram para Teresópolis, visitaram 5 hotéis, já para poder fazer uma pesquisa do encontro de casais do ano que vem. E ali então, aquela questão toda, chega o irmão Jailson. Jailson é um varãozão de Deus. Jailson, ele, a esposa dele, a menina, a filhinha, é irmão Jailson. O irmão Alisson, a esposa, o filhão, os irmãos que vão chegando. Então, meus queridos e meus amados irmãos, discipulado segue-me, venha ter relacionamento comigo, eu quero conversar com você, eu quero trocar com você. Caminhar com o Senhor Jesus não é uma caminhada burocrática, caminhar com o Senhor Jesus não é uma caminhada pesada, é leve, é conversa, é troca, é aquecimento espiritual. Caminhar com o Senhor Jesus é caminharmos juntos uns com os outros, porque nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos instrumento nas mãos de Deus, para poder abençoar vidas. Meus queridos e meus amados irmãos, todos que estão aqui conosco nesta noite, você que nos visita aqui nesta noite, você que está conosco pela transmissão, fica o convite de Jesus: siga-me. Quantos aqui querem seguir Jesus? Quantos aqui querem reafirmar a posição com Jesus? Quantos aqui querem, a partir de hoje, ter um marco zero na vida? Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu quero caminhar com Ele, porque eu quero direção, eu preciso de motivação, de alento, de proteção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus e quer fazer desta maneira, se hoje você quer tomar esta decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus para caminhar com Ele, para andar com Ele, andar com Jesus, gente. Nós olhamos no mundo secular pessoas que nós julgamos importantes, nós não podemos estar próximas dessas pessoas, mas Jesus, o Criador dos céus e da terra, do universo, você pode caminhar com Ele, você pode caminhar com aquele que pode todas as coisas, com aquele que está, sabe, sobre todas as coisas. Eu e você podemos caminhar com Ele. Quem hoje quer abrir o coração para caminhar com Jesus? Quem hoje quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Você quer? Você que está cultuando conosco pela transmissão, quer? Repita comigo. Se você quer caminhar com Jesus, repita comigo esta oração. Diga aí: Senhor Jesus, eu quero caminhar contigo, e eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu aceito o convite
Eu quero sair daqui hoje contigo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, eu preciso de direção. Eu careço de motivação. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Quantos aqui nesta noite oraram desta maneira, que ainda não entregou a vida a Jesus, que orou desta maneira, entregando a vida a Jesus? Levante a mão onde você está. Deus abençoe, Taninha. Deus abençoe, varão. Deus abençoe, querida. Quem mais? Levante a mão onde você está. Eu coloco a minha vida perante Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Tem mais alguém? Está carecendo de motivação, proteção, direção. Vocês viram aqui os irmãos cantando. Muitos dos que estavam aqui à frente, novos convertidos, irmãos já de caminhada maior, tem uma história. Pessoas que aqui cantaram, pessoas, irmãos que estão aqui, vieram de situações as mais diversas, mas tiveram um encontro com Jesus que mudou a vida delas. Você quer um encontro com Jesus? Levante a mão. Eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem alguém aqui nesta noite que está distante, está afastado de Jesus e quer voltar? Eu quero voltar para caminhar com Jesus. Eu quero fazer parte desta família. Eu quero desfrutar desta comunhão. Levante a mão onde você está. Eu quero voltar. Eu quero restaurar minha caminhada. Tem alguém aqui nesta condição? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar.